Bom dia a todos. Nós estamos com o programa Questões de Fé, agora ao vivo, sábado de manhã. E esse programa é reprisado também domingo à noite, às 20 horas e 30 minutos. Nós vamos tocar um tema hoje, as minorias. Parece tão simples, mas não é tão simples assim. É importante a gente refletir sobre isso, à luz da nossa fé também. Quem participar do programa hoje por telefone, por e-mail, pelo Facebook, vai receber, como sempre, uma Bíblia da Ave Maria, edições claretianas, um livro, Como Saborear a Celebração Eucarística, um livro interessante, né? Saborear a Celebração Eucarística, do padre João Batista Libânio, da editora Paulo. João Batista Libânio também foi meu professor. Nós temos hoje um colega dele aqui, o padre Vitório, que depois vocês vão ver na partir do segundo bloco, vai nos ajudar a refletir sobre o tema do programa de hoje. Então, a série Questões Fundamentais da Fé, o livro Como Saborear a Celebração Eucarística, do padre Libânio, e também um CD Dias Floridos, de Tom de Minas, que está aqui conosco e vai participar do programa a partir do segundo bloco com a sua música. Alguns desses brindes são cortesia da loja Santa Maria, Artigos Religiosos Católicos. Portanto, nós temos conosco o Padre Vitório e temos conosco também o Tom de Minas, que vai se responsabilizar pela parte musical. E você pode participar do programa pelo telefone 3209-0120, o código de área de Belo Horizonte é 31. O programa está sendo também transmitido pelo site da igreja sãosebastião.com.br, pelo twitter.com/padrejc, pelo facebook.com/questões.de-fé e principalmente você pode participar conosco através do e-mail questõesdefé@tvhorizonte.com.br. Muito bem, vamos falar de olho na realidade hoje. Nós vamos falar sobre a guerra na Síria. Veja bem, nós temos uma Síria que a partir da Primavera Árabe entrou em estado de beligerância interna, guerra civil. Alguns grupos fundamentalistas e fanáticos querem assumir o poder. Se nós perguntarmos à população da Síria, a população normal, comum, tanto cristãos quanto não cristãos, muçulmanos e outros, se eles gostariam de ter uma mudança para esse tipo de governo desses radicais fundamentalistas que estão querendo assumir o poder, a maioria esmagadora ia dizer que não. Por quê? Porque a gente conhece fatos e pessoas, inclusive o padre Jorge aqui da Diocese de Belo Horizonte, que é sírio, da paróquia do Sagrado Coração. A gente poderia perguntar e eles vão afirmar que a Síria viveu anos e anos de uma paz. Assim, não havia mortes, assassinatos, violências. Ao contrário, havia uma tolerância mútua entre os grupos e, naturalmente, dentro de um regime que é muito comum nos países desta região, onde os conflitos internos são tão grandes que só um regime mais forte, não no estilo das democracias ocidentais, é capaz de suportar os intensos conflitos internos. Mas aí começou a Primavera Árabe e esse povo querendo tomar o poder. A gente vê o Egito, por exemplo, que está em contínua guerra civil, a situação não se resolve, se torna quase impossível pelas brigas internas de grupos totalmente contrários uns aos outros. É difícil formar um país, não se tem uma unidade nacional. Então nós vemos a Síria mergulhar numa violência sem limites, mais de 100 mil pessoas já morreram, que culminou com um ataque de armas químicas de uma extrema violência, agora recentemente. E aí vem uma outra parte. Essas armas químicas que foram lançadas sobre a população civil, inclusive crianças, que causa horror a todos nós, no entanto,
não pode ser usado isso como pretexto para uma invasão que a gente não sabe quais são os motivos. Vejam bem, armas químicas faz parte de uma convenção de Genebra, 1920, se eu não me engano, de que é proibido usar, mas não é proibido possuir. Então há uma contradição nesta convenção, porque países poderosos, como os próprios Estados Unidos, Israel e a Síria também, e outros países do Oriente Médio, têm estas armas, só que é proibido usá-las. É curioso isso, né? E outra coisa, há um outro grupo de países dos quais a Síria não faz parte, nem Israel faz parte, que fizeram um acordo de não possuir também as armas químicas, mas isso não é da convenção para todos, de modo que quem possuir as armas químicas não está ferindo a convenção. Agora, se ferir a convenção e usá-las de modo especial, como foi usado para civis, evidentemente, imediatamente tem a punição da comunidade internacional. Porém, no caso da Síria, é muito pouco provável que seja o governo sírio que tenha feito isso. Vejam bem, a gente nota isso claramente, o vexame que foi o primeiro-ministro inglês no parlamento, quando foi pedir a ajuda do parlamento para se aliar aos Estados Unidos ao ataque da Síria. Ele chegou lá e não sabia bem o que falar, porque ele falou, a Síria usou armas químicas, mas a gente não tem certeza. Uai, usou ou não usou? Então, se ele não sabe, não fale. Assim também estão falando, o governo americano está falando que o governo sírio usou, mas tudo indica que não foi o governo sírio que usou, o que é muito grave. Significa que foram terroristas que usaram. Terroristas não tem convenção, não tem ninguém que bloqueia. E, portanto, é uma situação que é muito perigosa para todos os lugares, principalmente para o Oriente Médio. Agora, o segundo ponto gente, não é compensador iniciar uma invasão, uma guerra de invasão. Uma guerra só se justificaria, em último caso, uma guerra de legítima defesa. Não é o caso que algumas potências ocidentais estão querendo fazer na Síria. Estão querendo invadir a Síria. Do lado de fora, a Síria é um país, ela tem as suas dificuldades internas terríveis, mas ela é que deve resolver isso. A comunidade internacional, os Estados Unidos de modo especial, sem o aval da ONU, sem saber quem jogou esse material químico lá, quem usou essas armas químicas direito, sem ter certeza a respeito disso, vai invadir por quê? Será que eles são os guardiães da moralidade do mundo? Não parece. É bom lembrar que nas Balcãs, na Europa do Leste, houve um assassinato, um genocídio de muito mais gente do que o que está acontecendo agora na Síria. E não houve nenhuma comoção de alguns países, de algumas potências ocidentais para entrar lá e acabar com isso. Por que então que está acontecendo isso na Síria? A gente desconfia que os interesses são outros. Uma guerra, a gente sabe quando começa, mas nunca sabe como acaba. A Rússia e a China já estão se movimentando porque não aceitam um ataque do Ocidente à Síria. E assim também nós vamos ter um problema sério. Ou seja, é um pouco de bom senso nessa hora, né? Não atacar, não começar guerra, sofrem os americanos, jovens que vão lá morrer sem nenhum sentido, como aconteceu no Iraque, sofre a população civil, porque não adianta nada, os Estados Unidos vai tomar a Síria para si mesmo, vai governar como se fosse um Estado americano? Não, a Síria vai ter que continuar a sua vida do jeito que eles são. Aí joga lá, derruba o governo, mata a gente, o pessoal se revolta, o governo incendeia o Oriente Médio. Como é que vai continuar? Quem é que vai continuar governando a Síria? Como é que esse país vai se resolver? Não faz sentido, é um absurdo esta pretensão das potências ocidentais. A França também parece que quer fazer uma aliança com os Estados Unidos, vai sofrer por causa disso. Não faz sentido iniciar uma guerra de hipótese alguma, a não ser quando for, em último caso, legítima defesa. Muito bem, você já faz parte? Se você
não faz parte, venha fazer parte conosco para a nossa rede catedral e também para a Serra da Piedade e a construção da Catedral Metropolitana de Belo Horizonte. Se você não faz parte, ligue durante a semana para 3209-3559. E se você já faz parte, nosso muito obrigado. Voltamos daqui a pouco para o segundo bloco do Questões de Fé.